Você gostaria de se alimentar de uma forma mais tranquila, sem excessos, sabe? Fazer aquele prato e comer e se sentir satisfeita e ficar tranquila com aquilo, e aquilo ser o suficiente para você? Se sim, esse vídeo é para você. Tem uma frase bem comum, que ficou até sendo um clichê aí, que diz que todo excesso esconde uma falta. E isso muito é verdade. Quando a gente vai observando o histórico das pessoas que elas têm compulsiva, elas buscam muitas vezes na comida preencher algo que lhes falta. E aqui eu quero trazer dois pontos essenciais para você começar a observar, que está relacionado ao quê? Perdas presentes e perdas passadas. Então, começando ali das perdas passadas, tudo que aconteceu na nossa infância não ficou na nossa infância, e muitas vezes a gente sentiu a perda de algo, de alguém, ou então do amor de alguém, que fez com que, literalmente não, né? Mas de uma forma figurativa, a gente ficasse com uma falta muito grande. Eu defendo muito, né, a ideia de que você não tem que, enquanto você não olha para isso, você não tem que tirar algo da sua vida, porque muitas vezes quando você tira algo da sua vida, se esse algo que você tira, ele está representando ou preenchendo uma falta, o que vai acontecer é que você vai aumentar ainda mais esse buraco emocional. Então, todo excesso esconde uma falta. Eu tô comendo doce demais, eu tô comendo comida demais, eu tô querendo refrigerante demais, eu tô, enfim, tudo, todo excesso, ele esconde uma falta. E muitas vezes essa falta, ela vem de uma perda que a gente teve na nossa infância, seja de algo ou de alguém. Então, pode ser desde da perda do amor, né, dos nossos pais, pode ser a perda de uma amizade, mas algo que fez com que se instalasse um buraco interno e fez com que a gente ficasse uma vida buscando tentar preencher essa falta que nunca vai ser preenchida, que nunca vai ser suprida com a comida. E o outro ponto é justamente as perdas presentes. O que que na sua vida adulta você sentiu que você perdeu e que gerou em você esse buraco emocional que faz com que você busque preencher isso com a comida. Por quê? Porque as perdas presentes, elas vêm da mesma forma como as perdas passadas, as nossas perdas na infância, só que com um pouquinho mais de responsabilidade agora, porque a gente, como adulto, a gente que toma decisão. Na nossa infância, a gente não tinha influência sobre o que nos acontecia. Mas hoje, como adultos responsáveis que somos, a gente tem a responsabilidade de olhar para isso de uma forma diferente. E para isso, o que que a gente precisa? A gente precisa ir tomando cada vez mais preenchendo cada vez mais isso que nos falta. E para isso existem exercícios, existem técnicas, existem ferramentas. Por quê? Porque se você sente a falta de algo ou de alguém e vem tentando preencher essa falta com a comida, o que vai acontecer é que você vai ganhar peso cada vez mais e você não vai conseguir preencher essa falta porque a comida ela não tem nem esse papel, e ela nem tem essa capacidade, a comida nem consegue suprir isso que está te faltando aí inconscientemente. Então, a gente precisa fazer exercícios de liberação, exercício sistêmico, exercício de reprogramação, para que a gente consiga integrar internamente o seu estado emocional e você pare de buscar preencher isso que te falta na comida e começar a partir disso, comer de uma forma tranquila, comer de uma forma equilibrada, comer e se sentir satisfeito. Se você come e você não se sente satisfeita, é porque você está buscando na comida suprir uma falta de algo ou de alguém que não é a comida que vai conseguir preencher. Então, ter essa primeira consciência, ela é fundamental para que você comece a se relacionar com a comida de uma forma diferente, para que você comece a se relacionar com a comida de uma forma melhor, uma forma mais saudável, pensando o quê? O que é que eu estou buscando na comida? Se não é a comida, qual é a falta que eu sinto? Então, o que que a comida ela está representando aqui? Qual que é o buraco que ela está tentando preencher? À medida que você vai tendo cada vez mais essa compreensão, à medida que você vai crescendo no nível de consciência com relação a isso, você vai conseguindo
ter fazer escolhas diferentes, né? Você vai conseguindo tomar decisões diferentes, cada vez mais consciente. Por quê? Porque você vai tendo clareza de que a comida não vai preencher isso que você busca, né? A comida, ela tá ali só para te atender às suas necessidades fisiológicas, suas necessidades físicas. Se existe algo que vai além disso, você precisa trabalhar isso emocionalmente, porque a comida, ela é só comida, ela tá ali para nutrir o nosso corpo. Não, eu sinto que uma alimentação saudável não me supre. É porque você não está assim, não é a falta de nutriente, é a falta afetiva, porque todo excesso esconde uma falta. Trouxe aqui três pensamentos muito comuns, né? Quando a gente para pensar, principalmente com relação às perdas passadas, mas que serve também para as perdas presentes, tá? Que é o quê? Três pensamentos que causam sofrimento, então que fazem com que a gente fique nesse lugar de falta, fazem com que a gente fique nesse lugar buscando preencher esse vazio, buscando sentir esse prazer que eu estou sentindo em outros, que eu estou buscando na comida e que na realidade não vai ser preenchido com a comida, que é o quê? Perdas. Então, o que que você comunica para você com relação ao que você perdeu? O que que você sente na sua vida que você perdeu? E que te traz um sentimento de baixa frequência, que te traz um sentimento de baixo estado emocional. Então, que você pensa naquilo que você fica triste, você fica mal, que pode ser que te traga uma revolta, uma ira, uma raiva, sabe? Então, o que é que você perdeu que faz com que você se sinta mal? Então, puxa vida, eu perdi meu pai, eu perdi um negócio, eu perdi a minha família, eu perdi. Então, o que é que faz com que você pense que te traz um sentimento de baixa frequência que está relacionado a coisas que você perdeu? Outro pensamento que causa sofrimento, menos. Sabe? Tudo aquilo que a gente pensa que está relacionado ali ao menos, né? Isso está muito relacionado à questão da falta, tá? Então, a gente está sempre dando foco e atenção para aquilo que me falta. Ah, mas se eu tivesse, de repente, dinheiro para pagar uma profissional, então, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse em outra cidade, então sempre olhando para aquilo que falta, sempre olhando para o menos, sempre olhando para aquilo que você não tem. Então, quando a gente está aqui, a gente está muito num lugar de escassez, a gente está muito em um lugar daquilo que não tem, daquilo que falta, sabe? Daquilo que sempre está voltado para o menos, para o menor, para a ausência, para a falta mesmo. E isso é o pensamento que vai te trazer sofrimento, que vai fazer com que você busque preencher isso com a comida. Então, se de repente você fala assim: ah, nossa, se eu tivesse dinheiro para fazer uma alimentação saudável, eu já estaria magra. Aí você está pegando o dinheiro que você tem e está comprando porcaria. Por quê? Porque você está vendo só aquilo que te falta. Se você começar a ver aquilo que você tem, então, se você começar a ver o dinheiro que você tem, começar a fazer escolhas diferentes, você vai conseguir ter um resultado diferente. E o outro pensamento que causa sofrimento é o nunca. Então, muitas vezes, e isso tem um pressuposto da PNL, né, que ele fala que toda generalização ela é burra. Então, sempre, nunca, tudo isso não existe. Então, muitas vezes, por que que a gente vai buscar esse excesso na comida? Porque a gente traz isso com muita firmeza. Trazendo aqui para esse olhar, né, das perdas passadas, então às vezes a gente fala assim, nossa, meu pai e minha mãe nunca fizeram isso, ou então eu nunca tive tal coisa, ou então eu nunca fiz A, B e C, eu nunca tive oportunidade, e isso leva a gente para o sofrimento que vai fazer com que a gente busque compensar isso na comida. Então, quanto mais a gente vai tendo e abrindo possibilidades para isso, e eu gosto muito, faço isso muito comigo, ensino muito minhas mentoradas, é justamente a gente questionar. Porque a gente fala assim, nossa, eu nunca tive o carinho do meu pai, por exemplo. Aí você fala, não, e quando seu pai comprou o seu uniforme? E quando seu pai comprou o seu material? E quando seu pai, entende? Então, a gente não tem todos os elementos da nossa história, mas a gente acha que tem. O fato da gente achar que tem faz a gente generalizar. E quando a gente pensa no nunca, por exemplo, a gente já se coloca em sofrimento.
vai gerar uma falta e vai fazer com que a gente busque um excesso para compensar, tá? Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais aqui, a gente traz, né, um olhar sistêmico, a gente traz a visão sistêmica, a gente faz exercícios sistêmicos sempre dentro de uma mentoria. Por quê? Porque daí a gente consegue olhar com mais assertividade, a gente consegue olhar com mais de uma forma mais cirúrgica para qual é a sua questão. Então, né, para o que é que você está dando mais atenção? É para essa falta? É para o amor dos seus pais? É para uma falta, de repente, de um negócio que você perdeu, ou de uma pessoa que você perdeu, ou enfim, a gente consegue olhar para isso e, através, né, do conhecimento, mais os exercícios de liberação, a gente vai conseguindo fazer um caminho que vai fazendo com que você mude isso internamente, porque nada tem a ver com a comida, mas sempre é uma questão interna e vai fazendo com que você consiga mudar o seu estado emocional para que você consiga ter uma relação leve, uma relação equilibrada com a comida, porque a gente não busca comida. A verdade é que a gente não busca, ninguém quer a comida. Se você está comendo em excesso e você está sofrendo por conta do seu sobrepeso, você não está buscando a comida, você está buscando mudar o seu estado emocional. E aí é que a gente entra com os exercícios de liberação, porque o seu estado emocional, ele precisa ser mudado antes de você mudar a sua relação com a comida, entende? Então, eu posso mudar minha relação com a comida, você deve mudar a sua relação com a comida, mas a gente muda o nosso estado emocional, porque a partir disso é que você consegue ter uma relação tranquila com a comida, porque é assim que você consegue fazer, comer de forma tranquila, comer de uma forma leve, fazer boas escolhas e ficar bem com isso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, aqui embaixo tem o link, né? Para você vir fazer uma sessão individual, se você ainda não me conhece, se você quer saber como funciona, ou se você quer saber um pouquinho mais como que eu posso te ajudar com relação a isso, minha recomendação para você é que você venha para uma sessão individual, ali a gente vai identificar, né, alguns pontos, fazer algum exercício, e se você disser um sim no seu coração, a gente dá um próximo passo para uma mentoria mais avançada, tá? Ou então, se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo vai ter o link do meu WhatsApp, e também pode me chamar para a gente conversar, esclarecer as suas dúvidas. E é isso, bora lá, vamos que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.